aqui num cenáculo de amor. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Para quem não nos conhece, então, eu sou a Paula. E eu sou o Gustavo. A gente, a convite da coordenação, a gente veio aqui falar um pouquinho da nossa história para vocês. Então, nós gostaríamos primeiramente de agradecer pela oportunidade, né, por estar tomando esse tempinho de vocês para contar um pouquinho da nossa caminhada, né, como que tudo aconteceu até a gente chegar aqui. E hoje, depois de alguns anos, desde 2010, né, que nós somos senantes, então a gente gostaria de apresentar isso para vocês e esperamos que vocês gostem. Então, para começar, a gente vai contar um pouquinho da nossa origem mesmo, né? Se quiser começar, pode falar. Ser. Como toda criança, né, minha família do interior de Santa Catarina, eu sempre via meus pais, né, falando muito disso, participando de missas, celebrações. E me lembro muito no detalhe de ver sempre a minha mãe me puxando, assim, principalmente para me rezar o terço, né? Aquela coisa, quando tu é criança, né? Tu é meio inquieta e tu não gosta das coisas. Então, eu me lembro daquele momento, ela me puxava para rezar o terço e eu achava um saco, na verdade, né? Quando criança a gente acha, né, quase tudo um saco, né? Quando é coisas de igreja, assim, ter que ir para celebração, ficar uma hora lá, sim, né? Aquele centro e levanta, aquela coisa toda e tal. Sem entender, né? Sem entender o que é, mas a gente sentia que alguma coisa era importante, né? Então, eu sempre via minha avó participando, sei que, né, nunca vi, mas me falaram que ela era ministra também da Eucaristia já na época, muito, né, devota a Nossa Senhora no interior de Santa Catarina. Minha Dinda também, eu sei que foi ministra. Meus pais sempre participando, né, das celebrações, mas nunca participando assim de movimentos, mas sempre indo, sempre dedicando aquela uma horinha no final de semana para Deus, né? Como a gente era de Santa Catarina, a gente, né, em 92 a gente veio para Canoas. Aí eu era novo, vim com 6 anos. Meu irmão já tinha 12. E eu me lembro muito marcado naquele momento que o meu irmão participava de umas reuniões. E aí ele trazia pessoas ali para casa, umas pessoas alegres, que movimentavam, né, sempre agitadas. Eu gostava muito daquilo. Gostava, até hoje eu conheço os amigos deles, eles me conhecem. E depois de um tempo eu fui saber que era um tal de CLJ, né? Me interessei, mas também não participei. Aí depois de um tempo eu fiz a comunhão, né? Fiz a crisma. A primeira vez que eu fiz a crisma eu rodei, porque eu participava muito de eventos esportivos e daí depois teve um tempo eu não consegui fazer, né, a crisma naquele tempo. Aí passou um tempo depois, né? Fiz a crisma, consegui fazer, graças a Deus. Eu comecei a ter contato com algumas pessoas e essas pessoas me apresentaram de fato o CLJ. E ali foi um momento muito marcante para mim, né? Eu fiz o CLJ 1 pela Nossa Senhora do Caravaggio. E esse foi o primeiro momento que eu tive, né, em contato, um retiro, onde me marcou muito. Então ali eu tive realmente, após a primeira comunhão, após a crisma, um momento marcante que deu, de fato, a minha conversão para a igreja, assim, onde eu mesmo, né, por vontade própria, tive essa vontade. Eu acho que dei tudo. A minha história não é muito diferente, né? A minha família também é de origem cristã. Meus pais, minha família toda é de Santa Catarina. Então, esse é um outro detalhe que a gente pode contar depois para vocês. Minha família é sempre muito católica. Minha avó, da mesma forma, sempre fazia a gente sentar na mesa. Os netos, quando a gente ia passar as férias com ela fazia a gente sentar na mesa junto com ela e todo mundo tinha que rezar o terço. Então, lógico, a criança a gente não entendia, mas sempre com muito respeito pelos mais velhos. Então, a gente fazia o que eles mandavam, né? E meus pais da mesma forma. Meu pai muito religioso, minha mãe também. Eu não me lembro da minha infância de, em algum momento, não ir à missa num domingo. Para mim era muito normal, eu e meu irmão. E meu pai escolhia sempre a dedo, né? Era missa das 8 horas da manhã de domingo, dos senhorzinhos, senhorinhas, né? E só nós de criança, assim, isso até início da adolescência, né? Nós os únicos jovens da missa, porque meu pai fazia questão de ir naquela, era que ele gostava. E a gente também não entendia, só que ele, do jeito dele, ele fazia a gente perceber que aquilo era importante. Então, por mais que a gente não entendesse, que a gente não gostasse, a gente ia, sempre em respeito a eles, né? E aí que é a questão do exemplo também, sabe? Que hoje a gente olha para trás e a gente percebe o quanto é importante a postura dos pais, né? Tanto o Gustavo quanto eu, a gente vê que
tudo que a gente é hoje é porque eles se demonstravam sempre muito fiéis e muito firmes, né? Mesmo a gente não entendendo, Não entendendo. na época, né? Mas eles faziam a gente participar e ver pelo exemplo, né? Como aquilo é importante, mesmo sabendo que a gente entenderia isso só depois, né? Um pouquinho A mais gente pra podia frente. estar brincando ali de um jeito quietinho na missa, mas a gente estava ali, que era onde a gente deveria estar, né? E aí foi, assim, eu me mudei muitas vezes na minha vida, né? Morei em vários lugares, e uma coisa que eu tenho marcante é que meu pai sempre, quando ele chegava num lugar, meu pai e minha mãe, eles achavam sempre uma igreja e uma comunidade pra gente participar. Então, minha vida inteira foi assim, eu nunca me afastei, né? E só que eu só fui entender realmente a importância, o porquê de tudo isso, quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, que nós chegamos na paróquia Nossa Senhora das Graças. E aí eu vi que ali tinha uma galera, às vezes tinha alguma missa, uma missa mais animada e tal, e eu comecei a gostar um pouco mais. E aí eu fui convidada também para participar de um grupo de jovens chamado CLJ, que foi ali também que Cristo me pescou, né? Que eu tive a minha primeira experiência real ali, que eu senti Cristo agir em mim, que é um curso extremamente intenso, assim. Isso foi em 2007, eu tinha 17 anos. E ele foi, fiquei, dali eu não sei mais, assim. E aí ali eu criei raízes, realmente, na Paróquia Nossa Senhora das Graças e trouxe toda a minha família para ali também. A gente começou a frequentar só ali. E aí, em meados de 2009, que por amigos em comum, né, eu e o Gustavo acabamos nos conhecendo por causa do CLJ também. E nós nos conhecemos, ficamos amigos e nos aproximamos, né, nesse momento, 2009. Até então, o cenáculo não tinha aparecido na nossa vida. Entendeu? Dá Tá uma bom. pausa. Take 1. Bom, daí em 2009, né, a gente, por amigos que participavam, ela participava do CLJ, eu já não participava mais, mas eu tinha um amigo que participava do Cenáculo, conhecia uma amiga dela, e através dele nós se conhecemos, né, conhecemos numa festa, e no final de 2009 a gente, né, Se conheceu um se pouquinho conhece- melhor. um pouquinho melhor. Aprofundamos um pouco, né? Vocês entenderam. E daí, em 2010, ali já teve o nosso primeiro contato, o principal contato foi numa novena de Nossa Senhora, acho que era final de novembro, obviamente. Foi assim, ó. Dezembro. Não, deixa eu só abrir um parênteses, tá? Ele sempre tentou me conquistar. E aí eu era uma pessoa muito difícil, sempre fui, né, uma moça da igreja e tal. Não precisa falar isso. E aí, não, é só parênteses, né? Aí ele tentou e não conseguiu. E aí isso foi desse setembro, tá? Nós nos conhecemos em setembro de 2009. Aí fui enrolando, não queria nada, né? E aí na novena de Nossa Senhora das Graças, eu acho que ele rezou tanto que amoleceu meu coração. Aí ele se fez difícil, né? Fingiu que desistiu de mim. E aí ele realmente apareceu no dia da festa de Nossa Senhora das Graças. Eu pensei, olha, esse rapaz voltou e tal, né? Eu acho que vou dar uma chance pra ele. Foi aí que eu resolvi dar uma chance pra ele, na novena. Aí teve esse primeiro contato mais forte, né? Depois, no final do ano, teve um encerramento do Cenáculo, onde a gente se conhecia um pouco, já estava se conhecendo um pouco melhor. Nenhum de nós dois éramos do cenáculo. Nenhum de nós dois Nós tínhamos participavam, amigos em comum já participavam do Cenáculo. No próximo ano, não lembro que mês que foi meu curso, mas eu fiz o 140. Foi um mês antes dela fazer o segundo paroquial na Nossa Senhora das Graças. Uhum. Então ali, né, resumindo, a nossa relação começou junto com a nossa relação com o Cenáculo também. Muito perto, Então né? a gente tem uma história bem parecida com a do Cenáculo, assim, né? Até a história do paroquial que a gente tem, foi quase juntos, assim. Então, falando um pouquinho sobre a nossa história no Cenáculo, né? O que a gente fez, então. Eu já participei, se eu não me engano, de 4 coordenações, né? Participei como secretário, participei como vice-coordenador, participei como coordenador. A outra função eu não me lembro, acho que era tesoureiro, alguma coisa nesse sentido. A Paulinha também, já participamos nós juntos de uma coordenação. Participamos também desde o segundo paroquial eu já participei. E de lá para cá a gente participou de todos os retiros, Todos os cursos né? também. E a nossa história se mistura, na verdade, com a do Cenáculo, né? Exatamente. Aí, na verdade, desde que a gente conheceu o Cenáculo, a gente não se afastou mais, né? De lá pra cá, então, muitas coisas aconteceram. Não só isso também, o fato, eu fiquei durante aquele ano, eu fiquei participando dos dois movimentos, né? Tanto do CLJ quanto do Cenáculo. Mas aí o Cenáculo pesou um pouquinho mais, né? Eu percebi que eu já estava há muito tempo, já não era mais tão jovem assim para estar no curso no curso de liderança juvenil.
E aí eu comecei a focar só nisso. E quando a gente começou a fazer parte de fato do cenáculo, a gente percebeu que esse movimento, ele era diferente, sabe, dos outros. O movimento nos trouxe para dentro da comunidade. Diferente de tudo que a gente tinha vivido até então, que era muito a nível vicariato, muita coisa fora da paróquia, o cenáculo nos trouxe para esse centro, né, que é a comunidade. Então, a partir dali, a gente começou a fazer parte, de fato, da paróquia Nossa Senhora das Graças. De lá para cá, a gente começou a fazer parte do Conselho Pastoral Paroquial, nós começamos a fazer parte do Ministério da Eucaristia, todos os eventos, tudo a gente começou a participar e conseguindo, de fato, dar mais importância para o que realmente faz sentido, né? Que é o viver a igreja, o viver a comunidade. Então, isso abriu os nossos olhos, né, para o que o Cristo nos ensina, né? Que a gente está aqui para servir os outros, né? Parar de olhar também só para nós, né? O que Cristo tem para me dar? Não, o que eu tenho para dar para o Cristo e para o próximo, né? Então, o cenáculo teve um papel muito importante nessa nossa vivência, né? Eu sempre destaco, né, quando a gente fala alguma coisa nesse sentido, como esse movimento trouxe a gente, como ele enganjou a gente, né? Então, ele fez com que a gente crescesse como pessoa, né, espiritualmente, e nos trouxe para dentro da comunidade. E vocês não têm noção como eu sempre digo que, para mim, fez muito sentido né, Cristo me chamar pelo cenáculo, entrando dentro da comunidade, e ali eu criar raízes para dizer, bom, é aqui que eu me sinto bem, sabe? Vim ajudar, servir a igreja, servir a Cristo, né? Por N motivos, né? Pela Paula, que eu conheci no início, que foi, querendo ou não, um dos motivos para eu estar dentro do cenáculo. Mas, né? Deus age de formas, né? Diferentes do que a gente pensa para nos pescar. Então, e nem sempre a gente entende, e nem sempre a gente entende no momento, mas, né, por um motivo foi isso, mas ele sabia que de repente, pô, esse cara pode me ajudar aqui, né? Então eu realmente fui pescado pelo cenáculo e tô dentro da comunidade por tudo isso. Fiz grandes amigos, aí tinha grandes amigos já e fortaleci os que eu já tinha, conheci amigos, mais amigos e cada vez mais, né, me sinto muito bem dentro desses elos que se vão se construindo dentro da comunidade. A gente costuma dizer que hoje a nossa família é a nossa comunidade, né? Eu não consigo pensar hoje em amigos meus que não façam parte da igreja, de movimentos. Olha, se eu for me lembrar agora, eu vou ter que pensar muito pra me lembrar, porque ou a gente conheceu eles lá na época do CLJ, talvez alguns tenham se afastado, e hoje os nossos grandes amigos todos estão dentro da igreja. Então, isso nos trouxe, o cenáculo nos trouxe isso também, sabe? Amizades verdadeiras, aquelas pessoas que a gente sabe que a gente pode contar no momento difícil, pessoas que vão estar em oração por nós, mesmo que eles não saibam o que está acontecendo, a gente sabe que existe um elo, né, entre os cenantes e entre a comunidade em si. Então, isso bate um grande peso, assim, na nossa vida, verdade. né? O cenáculo fez um grande filtro pra gente, de amigos, de, né, pessoas que estão em volta da gente pra gente crescer, né? Take número 2. E nessa história toda, dentre tantos amigos que nós fizemos, né, que foi uma das coisas que a gente vai levar para a vida, nesse meio tempo nós nos casamos em 2015. Bom lembrar, né? Vamos lembrar, que foi um momento muito especial na nossa vida, muito marcante, né? Os nossos grandes amigos do cenáculo sabem o porquê, né? Não vamos entrar no mérito agora, porque isso é uma história para um outro dia. Mas foi uma grande graça que a gente alcançou. E a gente sabe que muitos azuizinhos rezavam por nós. E mesmo em silêncio, né, que é a grande essência desse movimento, né, Nossa Senhora que está sempre orando por nós, em silêncio, sem demonstrar muito. Só que ao mesmo tempo isso pesa muito, né, e a gente sabe como isso foi importante, o apoio de todos, né. E em 2015 a gente conseguiu realizar nosso sonho, que foi o nosso casamento. Muitos estavam presentes lá, inclusive alguns no altar, né, como os nossos padrinhos. E já se passaram 5 anos, né? 5 anos. E aí estamos nós, firmes e fortes, graças a Deus. Isso é uma coisa que a gente leva pro nosso casamento também, sabe? A questão da presença de Maria na nossa vida, da nossa fé, da nossa cumplicidade. Muito a gente deve a essa espiritualidade que a gente conheceu no movimento, sabe? E na paróquia.
Então a gente se baseia tanto na questão das nossas famílias, que eu até não comentei, né, que a minha família é de Santa Catarina, dele também. Então essa é uma longa história também, de repente, para um outro dia, que nós descobrimos, logo que a gente se conheceu, quando nós começamos a namorar, descobrimos que a minha avó é prima do avô dele. É, né? Não. Contrário. Teu avô Meu avô, é isso aí. primo da minha avó. Da avó dele, primos de primeiro grau. Então a gente fez as contas ali antes de começar a namorar. A gente é primo de quinto grau. Não, Tá de boa. só um parêntese, né? Antes, quando a gente tava se conhecendo, daí eu fui perguntar pra ela de onde que ela era e tal, né? Só pra vocês entenderem o contexto. E ela disse que era de uma determinada cidade lá, que né? Santa Rosa do Sul. Meu pai era de lá. Em Santa Rosa do Sul. E eu disse, pô, Santa Rosa do Sul é a cidade dos meus avós, dos meus parentes, tudo, né? Mas onde que ela morava? É um pouquinho mais pra dentro. Lá interior tu não vai conhecer. No interior tu não vai conhecer. Tá, me diz qual é o interior, né? Porque meus parentes também é do interior. Na cidade de Peroba lá. Eu falei, não pode ser. Porque meus parentes são todos da Peroba. Daí eu pensei comigo. Pensei comigo mesmo. Na Peroba só tem 5 famílias. Tipo assim, não tem como. O nome dela era Borba. O sobrenome dela era Borba. O sobrenome da minha mãe de solteira era Borba. Eu falei, ih, meu Deus. Pensa no momento, assim. Mas aí nós fomos a fundo e descobrimos que o meu avô era primo do avô dele. Então, ou seja, as nossas famílias já se conheciam, de certa forma. Então foi... Essa história que a gente contou, de ela ter uma história de tipo, os avós são muito católicos, cristãos católicos, e os meus avós são muito cristãos católicos, na verdade eles conviviam juntos, eles tinham Era a mesma família. Era a mesma família. Enfim. Mas é algo assim que a gente leva pra vida também, né? Porque tem gente que chama de coincidência. A gente acha que Deus faz as coisas sem a gente perceber. Só pra entender, a gente é tipo primo de quinto, sexto grau, não tem nem nada, nada, tá? As coisas de igreja. A gente calculou tudo antes, tá? Tudo certo. Não tem problema. Mas enfim, assim, a gente percebe que quando Deus quer, as coisas acontecem, né? Então a gente foi se encontrar aqui em Canoas. Tipo, nada a ver, né, com o local lá, se a gente se encontrasse lá ainda, mas não. Então as coisas, às vezes, tem gente que chama de coincidência. Providência, eu acho que tem um dedinho de Deus, né, nessa história. E, enfim, fecha parênteses, né? Nem lembro mais o que eu tava falando. Né? Então, em toda essa história, assim, a gente olhando pra trás, a gente percebe que... Acho que em cada momento, né, tem um detalhe de Deus na nossa vida. E Maria, sabe? Eu acho que Maria faz muito parte disso também, no silêncio, sabe? Acho que a gente vive, assim, basicamente toda a essência dela, sabe? Que é silêncio, oração, humildade, respeito, sabe? Né? As nossas famílias, a mãe dela é muito silenciosa. Eu vejo um exemplo, assim, claro de como Maria, sabe? Qualquer coisa ela faz no silêncio, quando vê aparece uma coisinha pra ti, ela faz a coisa sem eu saber, né, quando é pra mim direcionado, né, uma forma muito silenciosa, muito discreta, ela ora muito, que eu sei, minha mãe ora muito também, o pai dela, né, bastante devoto também, meu pai, sei que do jeito dele, ele também reza. Então as nossas famílias, nossos detalhes da nossa vida são parecidos, assim, com a essência do movimento, né, com isso tudo que a gente passa, né, pros outros. E quando uma coisa é muito boa pra nós, a gente sempre quer espalhar isso pra todo mundo, né? Então, desde que nós fizemos, a gente começou a chamar as pessoas, porque a gente queria que todo mundo vivesse aquilo que a gente viveu. Lógico que a essência do cenáculo no dia a dia é maravilhosa, mas o retiro em si é um momento fora de série, assim. Pra quem já é católico, já é religioso como nós, já é, assim, um baque, às vezes, sabe? Mas pra quem não é também, sabe? É um curso, são 3 dias de profundo estudo, né? Um encontro interior. Não tem como explicar. É um momento único que, mesmo eu já sendo da igreja, pra mim fez uma diferença enorme, sabe? Me fez olhar as coisas de um outro jeito. E é aí que a gente começa a perceber, sabe? O quanto na nossa história Maria sempre esteve presente. Bom, e um detalhe importante, né? Tipo, como os nossos pais são do jeito de Maria, a família toda dela fez o cenáculo. A gente puxou todo mundo pra cá. Puxou todo mundo. Minha família, eu fiz o curso com a minha irmã. Minha mãe fez depois. Meu irmão também fez depois. E o meu pai é o único ainda que não fez, mas eu ainda tenho... A gente ainda tá tentando. Hoje ele mora em Santa Catarina. Mora em Santa Catarina, é um pouquinho mais difícil, mas eu ainda tenho esperança, rezo muito para que o momento ele tenha, né,
momento de discernimento É. e faça esse Que é retiro, maravilhoso, por mais que é. seja só um momento ali de 3 dias, vale muito a pena. E a minha família também, né? Levei meus pais pra fazer, meu irmão fez antes de mim. Meu irmão fez o primeiro, o Bruno, o primeiro paroquial. Por sinal, ele conheceu a esposa dele também por meio do curso Cenáculo de Maria. Então, assim, gente, quando é de Deus, a coisa flui, entendeu? Então, hoje a gente dá graças a Deus pra gente nunca ter se desviado desse caminho. O Gustavo, antes de ser do Cenáculo, antes de entrar pro CRJ, ele teve uma outra caminhada, ele queria ser jogador de futebol, e isso afastou ele um pouco da igreja, e a gente sabe que Cristo pescou ele de volta pelo movimento, né? Pelo Cenáculo de Maria, ele conseguiu voltar. Eu sempre digo, né, nos encontros, ou quando me chamam para falar alguma coisa, que o Cenáculo foi o meio por qual Deus me puxou de volta, assim, sabe? Porque naquele ano 2009 eu estava num ano não muito legal, assim, e pelo Cenáculo ele me puxou dizendo, não, vem cá que eu vou te resgatar e te ajudar, eu vou te fazer tu te sentir bem de novo. E não teve outra, assim, eu participando da comunidade pelo Cenáculo, na comunidade aquilo, né, ajudar as pessoas a participar, estar junto, né, participar de eventos, isso tudo me fez muito bem. E hoje, assim, que nem a Paula falou, eu não me vejo não participando mais dessa comunidade, sabe? Me fez, parece que está enraizado na nossa vida. É a nossa segunda casa, né? E uma coisa que é legal, assim, depois que a gente entrou no Cenáculo, a gente mergulhou de cabeça, né, na vida da comunidade. Então, a gente muitas vezes, claro que esse ano tá sendo um ano atípico, né, tá tudo bem diferente, mas teve épocas que a gente era 2, 3 vezes por semana na igreja, era final de semana, às vezes a gente estava na escala de ministros e tinha que substituir alguém, a gente ia em 2 até 3 missas no final de semana, e muitas pessoas falavam assim, nossa, mas vocês não cansam, vocês não saem da igreja e tal. E, cara, pra nós é uma coisa tão natural que, tipo assim, por exemplo, na parte do Ministério da Eucaristia, a gente passava sempre um sábado visitando os idosos, né? Que é uma prática normal do Ministério. E levando a Eucaristia, né, pros idosos e doentes. E aí, assim, as pessoas falavam assim, nossa, sábado é o único dia livre que vocês têm, né? Final de semana, vocês vão estar na igreja e tal. Mas aí a gente percebeu que quando a gente faz uma coisa para Deus, a gente toma conta das coisas dele, e ele toma conta das nossas coisas. É incrível como a gente pode perder uma tarde com as coisas de Deus, que ele resolve tudo o resto. As situações em casa, os nossos problemas no trabalho. Aqui mesmo na Terra ele nos recompensará, né? Já diz, né? É incrível, sabe? As pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas vocês não têm tempo para resolver as coisas de vocês. O cara lá de cima resolve, entendeu? Pode parecer, não é uma moeda de troca, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas como Deus é tão perfeito nas decisões dele, sabe? Tipo, ele nos chamou pra servir, né? Pra cuidar das coisas dele. E disse, como se ele dissesse assim, pode vir que eu tomo conta da vida de vocês. Vocês não precisam se preocupar com mais nada. Então, isso a gente vê no dia a dia, assim. A gente pode, às vezes, estar exausto em casa, né? Mas a gente sabe que quando é pra servir, quando é pra Deus... a gente, às vezes, até quando a gente vai servir no Ministério da Eucaristia, lá levar a comunhão, eu sempre digo pra ela que no início, assim, eu tô meio cansado, meio, tipo, ou com medo de levar e falar alguma coisa errada. Mas no final eu saio totalmente transformado, dizendo, pô, era só aquilo que eu precisava fazer. A gente tava, de repente, refugando, assim, tentando não ir, né? E quando veio no final, tipo... É o nosso lado, né? É a nossa humanidade, né? Não adianta, a gente vai estar cansado, a gente vai estar desgastado, às vezes decepcionado, porque não é porque a gente está na igreja que todo mundo que está lá é perfeito, sabe? Tem pessoas que às vezes nos magoam, não é por mal, mas a igreja é feita de humanos, né? De pessoas. A gente tem que saber entender esse lado, não julgar as pessoas. E entender que a gente está ali por algo maior, né? Não é pelo Joãozinho, pela Mariazinha. Todo mundo tem os seus defeitos, suas qualidades, mas a gente está ali na igreja, independente se é Cenáculo, se é ECC ou qualquer outro movimento, é Cristo, né, que é o nosso guia. Então a gente, se todos, no momento que tiver no movimento ou nas celebrações e ter o foco em Cristo, não tem erro. Bom, acho que a gente já falou demais. Essa é a nossa mensagem, nossa partilha com vocês. A gente espera que vocês tenham gostado um pouquinho, né? E apesar do ano difícil que a gente passa, né, que a gente sabe que tá todo mundo passando por uma experiência nova, é novidade para todo mundo em casa, acompanhando tudo pelo celular, pelas redes,
que a gente não perca a esperança, né? Eu acho que de tudo a gente pode tirar algum aprendizado. Então, se isso veio para nós, essa experiência de pandemia, de estar recluso em casa, que a gente consiga tirar algo de bom disso, né? Tipo, parar de olhar só para nós e olhar para o próximo também. Então, acho que isso é o que fica de ensinamento para nós, que a gente nunca queira ser o centro das coisas, né? E coloque nas mãos de Deus também, se tiver alguém aí na reunião que não fez o cenáculo, não perca tempo. Participe, venha, né, experimentar esse retiro para entender como é que é, ver essa coisa boa que é o cenáculo, esse movimento, essa comunidade, tudo que vem por trás disso. Participe, não perca tempo, faça logo. Experimenta, gente, porque realmente são 3 dias incríveis que pode mudar a tua vida, né? A gente garante. Então tá. Salve Maria! Eu quero te entender, eu quero te levar para conhecer os vales do Senhor, aonde corre o leite, o mel e o amor. Eu quero a tua mão, fazer morada no teu coração. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé. Eu quero construir a estrada do futuro desde já. Eu quero me unir na bênção que o amigo vai nos dar. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Ah, Deus queira que assim eu possa amar, te dar o meu coração. Essa é minha vocação, contigo amor não se acaba.